Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar sobre o SL43, ou melhor, sobre fotografar o SL43, e vocês devem estar a pensar, espera aí, mas eu já vi isto antes, se calhar já, mas eu fotografei este carro 2 vezes, esta é a segunda vez, portanto a probabilidade é que não tenham visto isto antes. Se viram, continuem a ver, porque todo o dinheiro que vem de ads é bem-vindo. Mas pronto, vamos a isto. Vamos então iniciar o vídeo. Ora bem, hoje não me vou alongar muito. Tive o carro mais uma vez para fotografar. Não foi o mesmo carro. Na primeira vez tinha sido um branco com as jantes de 21 AMG. Desta vez foi um cinza com jantes de 19. A motorização é a mesma, o setting por dentro, o setup por dentro era praticamente o mesmo, pelo menos eu não notei diferença. O branco é um bocadinho mais fácil de fotografar, o cinza na vida real é mais icónico, mais diferente. As jantes de 21 são mais bonitas, as jantes de 19 são menos bonitas. Mas não me vou queixar, continua a ser um belíssimo carro com uma presença incrível, incrível, incrível em estrada. Portanto, não me vou alongar muito mais, já sabem a história toda, vamos passar às fotos. Ora, primeira foto. Antes de mais, deixem-me dizer que esta sessão fotográfica teve um foco muito maior em Photoshop e um bocadinho menos em Lightroom. Ou seja, o Lightroom continuou a manter-se, mas a percentagem Photoshop versus Lightroom não foi bem a mesma. Photoshop teve uma presença muito mais importante, muito mais presente, muito mais maior para o grande, porque eu tenho um estagiário novo na empresa e tive-lhe a ensinar como é que se fazia várias coisas, e essa foi uma das razões que eu fui buscar este carro outra vez para fotografar. Foi exatamente mostrar-lhe como é que as coisas faziam e o que é que se podia fazer com fotografia automóvel. Peço desculpa, alergias. Ora, e aqui na primeira foto posso-vos dizer que tem bastante Photoshop. Não foi numa de alterar coisas, foi numa de remover elementos que eu achava distrativos. Postos de eletricidade, postos de luz, outros carros, caixas que têm coisas elétricas, whatever, não é da minha cena, não percebo. Coisinhas a ver com as luzes lá no fundo. Portanto, tem algum trabalho de Photoshop, sim. Eu espero que não seja óbvio onde é que as coisas foram trabalhadas. É essa pelo menos a ideia que eu tento ter sempre, é editar alguma coisa em Photoshop, fazer as alterações, passado 2 dias, ir ver e ver se me lembro onde é que as coisas foram feitas e se é óbvio o que foi feito. Depois passo sempre por algum colega da empresa que não tenha trabalhado nestas fotos e ver se eles notam o que é que foi feito. Por norma, a coisa passa. Se notarem, back to the drawing board. Passando às fotos. Esta foto foi tirada à noite e há algumas coisas essenciais que eu faço sempre nas fotografias. Jantes, Dodge & Burn. Normalmente clarei um bocadinho o carro para fazer pop do ambiente, isto à noite obviamente, do ambiente em que está envolvido, seja lá qual for. E neste caso, como era um soft top, gosto de escurecer um pouco o soft top. Não é um tecido, uma coisa que eu gosto muito de ver nas fotografias. Portanto, jantes, pop ao carro, neste caso clareando um pouco e neste caso escurecendo o soft top. Aqui não foi feita mais grande coisa, foi dado um toque de azul, ficar assim uma foto um bocadinho mais fria, era de noite, fazia sentido. Next shot. Aqui é uma das minhas fotos preferidas e foi uma foto que foi editada para terem, ou seja, com a ideia em mente de ficar muted, ou seja, com as cores sim, mas com poucas cores. Não queria que, vamos imaginar, o azul ficasse com tanta força azul, não queria que o vermelho ficasse com tanta força de vermelho. Queria que as pessoas percebessem que ali tinha cores, mas não queria chegar ao extremo de um preto e branco. Portanto, é ali um meio termo, que é o que eu gosto de chamar fotografias com edição muted, e então esta foto foi mesmo com esse intuito. Acho que funciona muito bem. O céu não foi replaced. Hoje em dia é muito fácil fazer o replace. Quase todos os softwares fazem replace do céu. Não foi replaced. Era mesmo o céu que estava assim nublado e assim com estas cores. Obviamente estava um bocadinho mais azul porque eu fiz mute à foto, mais uma vez. Mas era este o céu que estava. Portanto, é isso.
Esta foto, mais uma vez, tem muito Photoshop. Tive de tirar imensos postes, imensas placas de trânsito, algumas pessoas, alguns carros, até um passarito ou outro tive que tirar porque achei que ficar ali um ponto preto. Aqui não. E, portanto, foi isso que foi feito. Obviamente esconder a matrícula é uma coisa que eu faço sempre. Aqui não era bem necessário, acho eu. Na dúvida, esconde-se a matrícula, não fica pior. Próxima foto, mesmo spot, mas olhar para o lado inverso. Mesma edição, mesma lógica de tirar postes, tirar pessoas, tirar carros, fazer um bocadinho de pop às jantes. Estas jantes são muito difíceis de trabalhar porque são pretas. Se fizerem um pop muito grande vão ficar cinzentas e cheias de noise, portanto tem que ser um pop controlado, para não dizer outra coisa, tem que ser um pop muito controlado para não ficarem, para não alterarem de cor, digamos assim, alterarem de tonalidade. Mas pronto, aqui achei que ficava giro porque ficava lá com o farol atrás e deu-me bastante trabalho a tirar 200 postes de eletricidade, mas isso é outra questão que não interessa para aqui. O que interessa é o resultado final. Portanto, próxima foto, mais uma vez, mesmo spot. E aqui a ideia de trazer esta foto, ou melhor, trazer as duas fotos, a anterior e esta, foi com o mesmo spot, com a mesma luz, porque foram tiradas à mesma hora, apenas com uma mentalidade diferente da abordagem da edição. O que é possível fazer? Numa temos um ambiente completamente muted, que fica assim tipo, parece que é um dia assim meio nublado, meio e esta, se puxarmos as cores, darmos aqui uns toques com o amarelo, puxarmos a temperatura um bocadinho para o quente, basicamente puxarmos pela cor e não sei o quê, parece uma foto que foi tirada num dia de praia cheio de calor, e o que é mentira. Portanto, metes um glow lá atrás, parece que o sol está a vir de trás, parece um bocado mais sunset. Ou seja, há aqui uma série de truques que apenas com a mentalidade em pós-processamento dá para fazer a diferença. E aqui foi um bocadinho essa a ideia de pegar nesta foto, ou melhor, neste ambiente, no mesmo ambiente, e editá-la de duas maneiras diferentes. Por isso é que na anterior o carro tinha capota, tinha o soft top posto, parecia que estava assim meio chuvoso ou ia chover. Nesta tinha o soft top aberto. Posso-vos dizer que a temperatura neste dia não dava para andar com o soft top aberto, portanto foi mesmo para a foto. Mais à tarde já deu, mas quando estávamos a tirar estas fotos, nem pensar. Próxima foto. Aqui é uma rara ocasião. Eu não gosto, não é prática minha entregar fotos a preto e branco. Mas eu, quando olhei para esta foto no seu formato RAW, no seu estado RAW, olhei para a foto e disse: está ali uma nuvem, ou reflexo de uma nuvem à frente do lugar do passageiro, que vai ficar topzola. Eu disse para mim topzola a preto e branco. Porquê? Porque quando vocês metem as fotos a preto e branco, todos os detalhes parece que visualmente aumentam. Não é verdade, obviamente. Os detalhes continuam lá, iguais, a menos que vocês puxem pela Clarity e tal, mas estamos a falar só de pôr uma foto a preto e branco, mais nenhuma edição. E os detalhes só por si saltam, não é? Parece como o olho não está tão ocupado a ver cores, fica mais ocupado ou mais focado em ver detalhes. Portanto, eu assim que vi aquela nuvem eu pensei: esta foto vai ser a preto e branco, e assim foi. Tive pena de pôr a preto e branco apenas por uma razão, que é o número que está à frente do carro no chão, o 134, ser um amarelo que eu adoro, e tive que tirar. Não sou daquelas pessoas que gosta de ter as fotos todas a preto e branco e depois uma cor. Não. É um tipo de edição que eu, honestamente, detestar é uma palavra pesada, portanto eu vou dizer eu detesto. Não, mas desde que o Sin City saiu que... não façam isso, já chega, já está mais que batido, portanto, next shot. Aqui é o mesmo spot, a uma hora diferente e com o parque vazio. Porquê? Photoshop. Tirei carros, tirei caixas de eletricidade, tirei carros a andar na rotunda que está ali à esquerda, não sei se conseguem ver bem pelo YouTube, fica muito pequenino. Tirei montes de coisas. Deixei só o carro e o poste de iluminação. Podia ter tirado facilmente este poste de iluminação. Optei por deixar. Acho que dava caráter à foto. Foi a minha cena. Achei que dava caráter à foto, portanto, deixei ficar. Acho que não se perde nada com isso. Portanto, acho que engraçado. Foi feita aqui uma edição mais sunset, apesar de não ser assim tão sunset quanto isso. Uma pessoa mete ali uns glows atrás das nuvens e tal, e a coisa, o sol parece que vem dali, portanto
Isto são tudo truques. Um dia destes faço um vídeo a editar uma foto destas para vocês verem como é que eu faço isto. Next shot. Aqui é uma foto para mim obrigatória. Eu nem sempre as mostro aqui nos vídeos, mas para mim é obrigatório, que é mostrar o ponto de vista do condutor. Porquê que é obrigatório? Porque isto é para vender, ou para o stand vender o carro. E o que é que interessa vender só a parte exterior se o condutor, a pessoa que o vai comprar, vai passar 99,9% do tempo a conduzir o carro e os outros 0,1% é a sair do carro e olhar para trás e dizer comprei um SL. Portanto, só essa parte é que é fotografia exterior, não é? Visão exterior. Esta parte é muito, muito importante, não pode ser esquecida. E então aqui está ela e next shot, aqui está ela outra vez em fisheye. Porque em fisheye, a minha questão é, por que não em fisheye? Fisheye é top, ok, distorce as coisas, mas eu acho que não é usado o suficiente. Quando toda a gente usar, eu deixo de usar, mas não é usado o suficiente. Acho que em certas situações dá fotos muito interessantes. Eu gosto com alguns carros de tirar 3, 4 fotos com fisheye. Acho que fica muito engraçado, apesar de distorcer todo o carro e não ser bom para a pessoa ter noção das proporções, mas acho que fica muito interessante tirar fotos com fisheye. É uma visão diferente do carro, não é? Que uma pessoa normal, digamos assim, não tem, a menos que tenha uma doença grave nos olhos ou tenha implantado olhos de peixe. Próxima foto. Aqui, esta foto e a próxima são duas fotos editadas muito similar, num spot que eu gosto muito, que me foi apresentado por um amigo meu. Por acaso, foi-me apresentado com o SL anterior, portanto eu achei que fazia sentido voltar lá com o SL novo. Portanto, foi isso que foi feito. Fui lá fotografar ao mesmo spot. Não vou revelar onde é, porque senão depois não tarda tanto de ir ao mesmo sítio. Portanto, segredo. Mas é um spot que eu gosto muito. Porquê? Porque tem luz controlada, ou melhor, semi-controlada. Não é luz que pode mudar se passar uma nuvem por cima. Não é luz de um candeeiro que pode apagar na rua de repente, mas também não é luz que eu controlo e posso movimentar. Não, é uma luz fixa, mas que eu sei que está fixa. Portanto, eu ajeito o carro depois à parte que eu quero iluminar. Aqui foi feito exatamente isso. Dá para ver onde é que o carro está iluminado. Obviamente que isto depois tem aqui uns toquezinhos de Lightroom e tal para escurecer o que eu não quero, clarear o que eu quero, dodge and burn, meus amigos. Portanto, é feito isso, glow nas luzes, pop nas jantes para elas sobressaírem mais um bocadinho. Jantes pretas é muito difícil, volto a dizer, não exagerem, façam o QB até elas saírem ou sobressaírem, pop, mas não vão overboard, senão estas jantes vão parecer cinzentas, vão ficar cheias de noise porque vocês esticaram demais a exposure ou levantaram demais as shadows. Portanto, tem que ser aqui é ali uma linha um bocadinho tenue de bora puxar pelas jantes e bora não abusar. Portanto, última foto, e pessoalmente a minha preferida, até porque este lugar não existe. Como vocês podem ver, se notarem bem, o lado direito foi copiado para o lado esquerdo. Porquê? Estavam lá carros, o estacionamento acabava logo ali e eu queria dar um aspecto de estacionamento muito maior, muito mais abrangente. Portanto, o lado direito foi copiado pelo lado esquerdo. Não é tão linear quanto parece, não é copy-paste e inverter e está feito. Não é. Tem que se andar aqui a jogar com o warp, mudar certas coisas, mudar aqui, por exemplo, o último pilar do lado esquerdo está sujo, o do lado direito não. Para quê? Para parecer que não é a mesma coisa. Tirei uma placa do lado esquerdo, ou seja, há coisas que se tem que mudar para não parecer, aí foi copy-paste. E agora vocês sabem porque eu vos disse, mas há coisas que foram mudadas efetivamente e se repararem bem vocês conseguem ver quais são. E agora, spot the difference. Mas pronto, é um bocadinho essa a lógica. Ter aqui uma simetria que não havia na vida real. Só com os pilares, não havia simetria para lá dos pilares. E nem com as luzes, nem com essas coisas. Portanto, ter aqui uma simetria que eu gosto imenso nas fotos. Ver o carro ali imponente, super centrado com as luzes. E pronto, é isso. Não tenho aqui mais nada a dizer. Neste vídeo houve assim um bocadinho menos range de fotos diferentes ou em diferentes sítios. Porquê? Porque, como eu vos disse, eu estava a ensinar um estagiário e então tive menos tempo para
andar a fotografar em vários sítios diferentes e tive mais focado em ensinar-lhe algumas técnicas e algumas coisas, e também, por outro lado, o nosso foco nesta sessão foi vídeo, não foi fotografia. A fotografia foi um acrescento, normalmente o vídeo é um acrescento, aqui foi ao contrário. Portanto, se vocês viram o vídeo da semana passada, viram o vídeo que foi realizado com este carro, que eu acho que, sou suspeito, mas acho que ficou bastante engraçado. Acho que mostra um lado diferente do SL, que em teoria é um cruiser, não é? Um GT para longas distâncias, e nós tentamos fazer assim parecer um bocadinho um carro mais sporty, não é que não seja, mas assim mais sporty. E então espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado das fotos, e não se esqueçam, visitem pedrotomás.pt, está lá o material todo e essas coisas todas, e likes, subscribes e prontos, ficamos assim, e obrigado por terem visto mais um vídeo, até à próxima.